O Estado-Maior da Ucrânia confirmou no domingo a retirada total das suas tropas da cidade russa de Sudzha, na região de Kursk. Esta era a maior cidade que a Ucrânia tinha ocupado no território russo na sequência do ataque transfronteiriço surpresa em agosto do ano passado. No sábado, a Rússia tinha divulgado imagens da sua recaptura da cidade, que anunciou na passada semana. Na Ucrânia, as forças russas lançaram 90 ataques no sábado à noite e durante a madrugada. A cidade de Chernihiv, no norte do país, foi atingida por uma onda de drones russos, segundo informou o chefe da administração militar da cidade. Edifícios residenciais altos e casas foram atingidos, com os ataques a provocarem vários incêndios. Na região com o mesmo nome, um míssil balístico russo terá caído nos arredores da cidade fronteiriça de Semenvika, perto da Rússia, provocando um corte parcial de eletricidade, segundo informaram as autoridades ucranianas. À porta do hospital, os pais das vítimas não escondiam a dor nem a revolta. Tentaram impedir que os médicos legistas levassem os corpos dos filhos. 59 pessoas morreram na sequência de um incêndio numa discoteca sobrelotada em Kotchani, no leste da Macedónia do Norte. Há pelo menos 150 feridos, 20 deles em estado crítico. Vários líderes europeus deixaram mensagens de apoio. A presidente da Comissão Europeia expressou condolências aos familiares das vítimas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desejou uma rápida recuperação aos feridos. Também o Papa Francisco manifestou pesar pelas mortes. A Macedónia do Norte diz ter aceitado a ajuda da Bulgária, Grécia, Sérvia e Turquia. Skopje vai enviar para estes países pacientes com ferimentos graves para que possam receber tratamento. Para muitos dos que sobreviveram, as feridas vão demorar a sarar. Някои ветцата се отиде место дека има негде решетки да излезат, ама там се зарушиле. Некои се останали от диското, не са можели да ги извлечат. И аз излегнав некако и паднав по скалите и сите преко мене пројдеа, сите ме прегазија и аз некако едва ја останав жива, едва и дишав и се издеков на краја, ама сестра изгубив. As autoridades dizem que o número de pessoas na discoteca era o dobro da capacidade máxima de 250. Há 15 detidos suspeitos de terem recebido subornos depois de se ter descoberto que o espaço estava a funcionar sem licença. Foi declarada uma semana de luto nacional. Os rebeldes Houthi do Iémen afirmam ter lançado 18 mísseis balísticos e de cruzeiro e drones contra um porta-aviões americano num ataque de retaliação. Um porta-voz militar dos Houthi afirmou que estes não hesitarão em atingir todos os navios de guerra americanos no Mar Vermelho e no Mar Arábico. O ataque acontece depois de os Estados Unidos terem lançado dezenas de ataques aéreos contra áreas controladas pelos Houthi no Iémen no sábado, visando locais como a capital Sanaa e a província de Saada. Os Houthis dizem que os ataques mataram pelo menos 53 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças. Na passada semana, os Houthis afirmaram que iriam renovar os ataques contra navios israelitas, depois de Israel ter cortado o fluxo de ajuda humanitária para Gaza durante este mês. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse à imprensa norte-americana que os ataques dos Estados Unidos irão continuar até que os Houthis deixem de controlar o tráfego marítimo. No domingo, o chefe da Guarda Revolucionária Paramilitar do Irão negou que o seu país esteja envolvido nos ataques dos Houthis, numa declaração transmitida pela televisão estatal. Mais de 250 venezuelanos foram deportados pelos Estados Unidos e enviados para El Salvador, onde foram transferidos para uma prisão de segurança máxima. O presidente salvadorenho e o secretário de Estado norte-americano confirmaram a deportação no domingo, apesar da ordem de um juiz que a impedia. A administração de Trump invocou a lei dos inimigos estrangeiros do século XVIII para expulsar os imigrantes. Acusou-os de serem membros do gangue venezuelano Tren de Aragua. Yo la verdad no sé dónde estamos, como no se podía ver nada. Cuando nos dejaron en el lugar, cuando ya estamos así que miramos, está en una pared. Yo en medio volteo así para atrás, pero está otra pared grandísima con púa y todo eso y yo no se ve nada.
Y ahí de una vez nos metieron, ya era pura puerta, 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 puerta. Cuando yo llego así a bajar la cabeza, que veo así una alfombra, dice Guantánamo. A administração Trump não identificou os imigrantes deportados. Também não forneceu provas de que sejam membros do trem de Aragua ou de que tenham cometido crimes em solo norte-americano. A lei dos inimigos estrangeiros foi usada apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos. 32 pessoas morreram devido a um conjunto de tempestades que provocaram tornados, incêndios florestais e fortes chuvas em todos os Estados Unidos da América. As autoridades dizem que a tempestade cobre uma área que abriga mais de 100 milhões de pessoas nas regiões Central e Sul. 8 pessoas morreram no Kansas após ventos fortes de poeira provocarem a colisão de mais de 50 veículos numa autoestrada. 6 pessoas morreram e 3 foram dadas como desaparecidas quando as tempestades assolaram o Mississippi, segundo o governador Tate Reeves. Pelo menos 12 pessoas foram mortas no Missouri, que registrou o maior número de vítimas mortais de todos os estados afetados ao ser atingido por vários ciclones. Os governadores do Mississippi, da Geórgia, do Arkansas e de Oklahoma declararam um estado de emergência e estão a preparar-se para condições ainda mais graves. As tempestades provocaram mais de uma centena de incêndios florestais. O governador do Oklahoma, Kevin Steele, afirma que os incêndios no seu estado queimaram uma área de quase 700 km². O Vaticano divulgou a primeira fotografia do Papa Francisco desde que foi internado há pouco mais de um mês. O pontífice foi fotografado de costas com uma estola roxa típica das vestes litúrgicas da Quaresma. Aparece sentado numa cadeira de rodas, de frente para o altar na capela do 10º andar do Hospital Gemelli, em Roma. Segundo a Santa Sé, o Papa, de 88 anos, estava a celebrar a missa com outros sacerdotes. Francisco foi internado a 14 de fevereiro com uma bronquite que acabou por evoluir para uma pneumonia dupla. Os fiéis continuam a manifestar apoio junto ao hospital. No domingo, um grupo de dançarinos reuniu-se para enviar ao Papa argentino a energia do tango. Non me lo dimentico più. Mi ricordo essere avvicinata a lui e le dico: Santo Padre, posso dare un abbraccio tanghero? E lui mi risponde e mi dice: a me quanto piacerebbe ballare un tango con te. E io morivo. Io quando mi aveva detto quello ho detto: è un'emozione bellissima sapere che lui è argentino, che chiama il tango come lo amiamo noi tangheri. È proprio una cosa meravigliosa che credo che si merita farle arrivare la nostra energia. O Vaticano diz que o Papa se encontra estável, continua a fazer fisioterapia respiratória e motora. A condição clínica já não é considerada crítica, mas os médicos ressalvam que permanece complexa. A idade avançada, a falta de mobilidade e a perda de parte de um pulmão quando era jovem exigem monitorização constante. De qualquer forma, na última semana, uma radiografia confirmou que a infecção estava a desaparecer. Uma tripulação de 4 substitutos dos 2 astronautas da NASA que ficaram retidos foi recebida na Estação Espacial Internacional no domingo, depois da cápsula da SpaceX que os trazia ter chegado com sucesso. Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que esperavam estar fora apenas uma semana, passaram 9 meses no espaço depois da Starliner da Boeing que os transportava ter encontrado demasiados problemas para os trazer de volta à Terra. Os 4 recém-chegados irão passar 6 meses na Estação Espacial. Wilmore e Williams regressam a casa a partir de quarta-feira. A situação do Estado de Direito na União Europeia tem vindo a piorar ao longo dos anos. Os índices de democracia, como o sistema judicial, as medidas anticorrupção e a liberdade dos meios de comunicação social, enfrentam desafios e deficiências persistentes e sistémicos. Um relatório sobre o Estado de Direito publicado na segunda-feira pela União das Liberdades Cívicas para a Europa revela que, embora os países apresentem variações, uma observação mais alargada revela que todos os aspectos fundamentais do Estado de Direito têm enfrentado desafios semelhantes e cada vez maiores nos últimos anos.
We see a large number of countries where the rule of law continues to decline, most notably Italy, Slovakia, Romania, and Hungary, of course. The reason behind this is because the EU is not strong enough in its responses to rule of law declines. If rule of law violations are permitted, even tacitly, it encourages government leaders to further deteriorate the rule of law. É o 6º ano deste relatório, que pretende ser independente. O documento de 1000 páginas é o resultado da colaboração de 43 organizações de defesa dos direitos humanos de 21 países da União Europeia. Os peritos classificaram os países em diferentes grupos. Os estagnadores, para os países que se mantiveram na mesma situação ou registaram apenas progressos mínimos nos seus indicadores do Estado de Direito. Nesta categoria incluem-se a Grécia, Irlanda, Malta, os Países Baixos e Espanha. Os sliders, democracias modelo como a Bélgica, França, Alemanha e Suécia, que registaram declínios isolados, mas ainda assim preocupantes em algumas dimensões. E, finalmente, os desmanteladores, os governos de Itália, Bulgária, Croácia, Roménia e Eslováquia minam sistemática e intencionalmente o Estado de Direito em quase todos os aspectos. E o elo mais fraco é, mais uma vez, a Hungria. We must realize that the EU faces its internal rule of law challenges in a changing political landscape, the rise of the far-right populism in Europe, political decline, democratic decline in the United States, and Russia's war on Ukraine weakens the EU's unity and its resilience to authoritarian threats. O documento indica que é crucial que a Comissão Europeia associe o relatório anual sobre o Estado de Direito aos mecanismos de aplicação do mesmo, como os processos por infração ao artigo 7º para os Estados-membros que não respeitem os valores europeus ou a condicionalidade da União Europeia.